Seu microfone está mudo. Quando sai da sessão prática, ele fica mudo automaticamente. Boa tarde, pessoal. Estamos mais uma vez aqui para mais um webinar das incubadoras de Campinas e São Paulo, né? Quem está acompanhando a gente, nós estamos nesse novo ciclo de webinars trazendo atores que são significativos, representativos do campo do empreendedorismo e da inovação, para ampliar o repertório, trazer notícias, conhecimento a respeito do empreendedorismo, principalmente quem está para além do campo dos professores. A gente privilegiou muitos professores nos webinars anteriores, agora a gente quer trazer mais gente para enriquecer o nosso repertório. Tá? Hoje, a gente está trazendo aqui o Paulo, da Bluefields. Ele é um parceiro antigo já, mackenzista, inclusive, né? E já fez um ciclo de aceleração aqui com a gente, né? Assim, que foi bastante interessante, bastante legal. A gente tem conversado com a Bluefields como assim, modalidades, possibilidade de novas atividades em parceria, né? É importante para a incubadora, né, ter assim, aceleradora junto com a gente para trazer mais canais, mais ferramentas, né? A metodologia especialista nos negócios de maior potencial de impacto, né? E a Bluefields já é uma parceira nossa, já é da casa. Tá? E a gente conversando com o Paulo, né, sobre essas possibilidades de trabalho, a gente assim, convidou ele para fazer aqui, e aí a gente conversando sobre a temática, ele falou, o que vocês querem que eu fale? Bom, e a gente conversando, ele falou assim, olha, que tal esse tema? Né? 200 startups depois, aprendizagens, o que pô, é essa mesmo, né? O que vocês já aprenderam depois de 200 startups aceleradas? Já é uma história que já dá para fazer uma estatística para chegar a algumas conclusões interessantes. Então é isso, pessoal. Nossa palestra de hoje é sobre a experiência da Bluefields com aceleração. Então, principais aprendizados, pontos de acerto, o que eles viram que as startups que deram certo tiveram como ponto forte, os principais desafios. Então, uma palestra muito bacana, muito importante para a gente colher a experiência da Bluefields nessa trajetória. Mas o Ricardo chegou. O Ricardo estava vindo de uma reunião, eu também estava chegando de uma outra reunião de colegiado, e o professor Ricardo, da incubadora de São Paulo, está chegando aí. A hora que ele ligar o microfone, ele dá um oi. Paulo, boa tarde. Muito grato pela sua presença aqui, ter aceito o nosso convite. Olha lá o Ricardo, chegou. Opa, boa tarde a todos. Ricardo, Luciano, Carol aí no backstage também, ajudando a gente a organização. Agradeço demais o convite e, acima de tudo, a parceria, né? Para mim, tanto para mim pessoalmente como mackenzista, estar presente no ecossistema de inovação e empreendedorismo Mackenzie todos esses anos é um grande privilégio, uma grande satisfação, né? E também como aceleradora de startups, né? A gente tem visto crescer bastante iniciativas em prol da universidade empreendedora, né? Cada vez mais avançando nessa temática como país. E o Mackenzie aí, com certeza, despontando como um dos pioneiros nisso. E para a gente é um grande privilégio fazer parte também dessa história de vocês. Excelente. Ganha-ganha. É bom para todo mundo. Exato. Muito bem. Você vai colocar uma transparência? Como é que você está pensando? Vou compartilhar a tela. Pode mandar ver aqui já? Pode mandar ver. A palavra está contigo. Beleza. Obrigado, Luciano. Boa apresentação, viu, Paulo? No final Obrigado, do trabalho Ricardo. a gente entra aqui novamente, tá bom? Tá ótimo. Perfeito. Vocês veem a minha apresentação, né? Já estamos vendo. Tá, legal. Pode ir em Bom, frente. como o Luciano falou aí, gente, a gente sugeriu essa temática, né? E olha, foram desde 2016 aí 200 startups que passaram pela Bluefields Aceleradora, né? E eu, como um dos fundadores, peguei desde o comecinho, acompanhei uma por uma, né? Dessas startups e teve de tudo. Teve startup que entrou fintech, desenvolvendo uma tecnologia para serviço financeiro, saiu health tech, saiu construtech para outro setor. Então, durante um programa de aceleração, muita coisa acontece que não está no script, né? Não está no roteiro.
e sugeri esse tema, o pessoal concordou e trouxe 3 coisas aqui para compartilhar, tá? Mas antes eu vou falar um pouquinho da história, do nosso propósito, da própria aceleradora, bem rapidamente, fazer um Golden Circle aqui bem rápido. E depois trouxe 3 lições. Eu separei essas lições por níveis, tá? Um nível mais macroeconômico, mais estratégico, em termos de ecossistema de inovação. A lição 2, algo mais relacionado a startups em estágios iniciais, né? Que a gente aprendeu. E a lição 3 é um nível mais tração, escala, startups aí, negócios em estágio pós-prototipação, pós-MVP, mais aí nessa fase da tração, tá? Então são 3 lições que eu gostaria bastante de compartilhar. Espero que tenha bastante coisa nova aqui. E quem tiver perguntas, vai deixando as perguntas aí já, ou as suas dúvidas, que ao final a gente vai tentar responder todo mundo, tá? Pouquinho da minha história, né? Essa da foto aí é minha esposa, né? E tá Hello World ali, porque tenho aprendido programação, desenvolvimento de software aí nos últimos 2, 3 anos. E a história da Bluefields foi engraçada, porque nós éramos melhores amigos, né? Eu e a Thalita, ela acompanhou todo esse processo, toda essa transição. E quando eu comecei a minha carreira profissional, em 2005, foi o primeiro ano de faculdade de economia, eu trabalhei na incubadora, né? Então trabalhava na empresa júnior de economia, ficava na incubadora e começava a aparecer as primeiras startups ali da região. Eu morava no norte do Paraná e, na época nem chamavam startups, né? Então já entregando um pouco a idade aí, a gente está falando de 2005, 2006, 2007. Então era empresas nascentes de base tecnológica, esse era o nome. Mas era um pessoal de computação, um pessoal de engenharia, criando produtos digitais e tudo mais. E minha responsabilidade ali era ajudá-los, né? A montar plano de negócio, a montar projetos de subvenção para fomento. A gente conseguiu ajudar muita startup ali. Uma delas acabou dando muito certo, eles faziam sensores IoT ali para mensuração de chão de fábrica da indústria moveleira, né? Para tomada de decisão de fábrica. E me contrataram, né, para ser CFO, basicamente para ajudar ali o conselho nas decisões financeiras. Então eram 30, 40 pessoas de tecnologia e eu, né, estudante de economia no meio de todo mundo. E nessa época eu sempre pensava, né, poxa, minha carreira é da empresa, né, conforme a empresa for progredindo, eles vão direcionando aí a minha carreira. Mas comecei a repensar tudo isso, comecei a ver que a minha carreira não era da empresa, mas era minha, né, eu tinha um plano para isso. E desenhava, comecei a escrever esse plano de carreira, passo a passo, o objetivo, coisas que eu queria fazer até depois de aposentado, e levava bastante a sério esse plano de carreira. Sempre tive o sonho de morar fora do país e falei, poxa, se eu quero mesmo uma vivência no exterior, preciso ir para uma multinacional, né? Comecei a escalar, trabalhei em grandes empresas, fui parar em uma empresa multinacional, onde eu fiquei 5 anos. E desde o primeiro dia, sempre com esse objetivo de avançar e ter uma carreira aí global, né? Nisso tudo, sempre fui até ter uma identidade muito forte aí com os valores confessionais do Mackenzie, né? Sempre fui de igreja, sempre acreditei em Deus. E indo e vindo para alguns países, em alguns eventos, comecei a entender histórias, entender que, poxa, talvez a minha carreira não seja para eu mesmo escrever esse plano, né? Talvez pertença a um propósito maior. E toda essa busca de ressignificado, acabei ficando aberto para outras possibilidades, né? Surgiu na época uma proposta para ir morar nos Estados Unidos, com green card, com tudo. Rejeitei, continuei no Brasil. E nisso reconectei com o ecossistema de startups. Nisso já bem mais qualificado, bem mais consolidado, né? Esse ecossistema aí, 2014, 2015. E aí comecei a ajudar startups de novo, né? Então, basicamente, eu fiz a trajetória startups no comecinho da carreira, aí grandes empresas, multinacionais, e aí depois voltei para startups. Então, deixei para trás aí todo o plano de carreira que eu mesmo tinha escrito para seguir uma decisão de propósito aí de abrir uma aceleradora de startups, que é a Bluefields.
e a gente começou em 2016. Outras pessoas começaram a se juntar e a gente tem na conta aí mais de 200 startups já aceleradas, seja em programas de validação ou programas de aceleração, e também squads aí de grandes empresas, mais ou menos aí 20 e pouquinhas empresas grandes, que a gente tem ajudado também a se reinventar. Mas tudo começou com esse propósito, tudo começou com esse porquê, né? E aqui é o que a gente faz lá na Bluefields, né? A gente tem um programa chamado Sparks, são as primeiras faíscas ali de inovação, né? De uma startup, para empreendedores que querem testar se uma ideia pode vir a ser um negócio. A gente está com esse programa, o projeto Acelera Brasil, que é juntar várias redes dentro dessa governança para acelerar aí 300 startups ao ano, a partir do ano que vem. Nosso programa de aceleração foi combinado aí com o programa de inovação aberta, que é o BioDigital, né, focado em saúde, alimentação, agronegócio, também com vertentes futuras aí de educação e nanotecnologia, especialmente com grafeno, aí, junto com o Maquigraf, também da parte do Instituto Mackenzie, e outros programas aí de inovação corporativa também, tá? Mas a primeira lição que eu quero deixar aqui para vocês, num nível mais macro, mais estratégico, é a importância do ecossistema que a gente tem. A gente tem visto, nos anos que passaram, uma movimentação e uma globalização muito forte também da própria cultura startup, das próprias startups, quebrando essa barreira dos programas presenciais, né? A gente mesmo tem acelerado startups de outros países, né? De brasileiros que estão na Jordânia, brasileiros que estão em outros países, e até mesmo empreendedores nativos de Angola, Portugal, né? Que falam nosso idioma, nossa programação em português, e querem acelerar aqui com a gente porque tem uma aderência muito boa com o mercado brasileiro aqui, que é bem maior, né? Mas a importância desse ecossistema, que inclusive as grandes empresas têm percebido isso, né? Então, isso aqui vai estar cada vez mais nos livros de estratégia, né? Nos estudos de estratégia competitiva, de Porter e tudo mais, com certeza isso aqui vai começar a entrar, que é a concorrência do passado, né? Que era a empresa A contra a empresa B. Então, essas empresas competiam com o melhor produto, com o melhor atendimento, com o melhor serviço, com melhor qualidade e assim por diante, né? E hoje em dia as empresas não estão mais competindo dessa forma, né? A concorrência no presente não é mais empresa A contra empresa B, mas é o ecossistema de inovação da empresa A competindo, né? Um verbo novo aí, com o ecossistema de inovação da empresa B. Então, ao mesmo tempo que compete, esses ecossistemas de inovação eles colaboram, eles cooperam entre si. Tinha surgido uma frase muito interessante que é aquela questão de quem se adapta melhor ganha o jogo, né? Isso aí a gente já superou essa etapa, né? A gente está na etapa de quem colaborar mais ganha o jogo, ou seja, quem aderir mais, quem criar, fortalecer mais seu próprio ecossistema de inovação via de colaboração, vai se sair melhor. E as startups têm tudo a ver com isso, né? A gente pode ver o exemplo clássico que começou no país, no setor financeiro, né? Bradesco e Itaú, criando seus próprios ecossistemas de inovação, né? Claro que a gente não vai entrar a fundo aqui, mas são propostas, estratégias bem diferentes do Inova Brasil do Cubo, mas eles são extensão e o fortalecimento, a criação de ecossistemas de inovação. Começou isso no setor bancário, né, financeiro, mas hoje em dia várias empresas de vários segmentos têm construído seus respectivos ecossistemas aí de inovação e empreendedorismo. E quando a gente fala de ecossistema, a gente está falando aqui que a Startup Genome é uma das principais organizações que estudam ecossistemas empreendedores ao redor do mundo, especialmente ecossistemas de startups, comunidades startupeiras assim ao redor do mundo. E um dos relatórios recentes, eles identificaram que para uma startup unicórnio, né, aquela startup que vale ali mais de $1 bilhão, geralmente em menos de 10 anos de operação, e a gente tem várias já dessas no Brasil, né, startups unicórnios brasileiras, mas que para essa startup unicórnio virar realmente, ter um valor superior de $1 bilhão, 70% dos fatores críticos de sucesso não estão relacionados aos fundadores, aos empreendedores. 70% dos fatores críticos de sucesso para o desenvolvimento de uma startup estão relacionados ao ecossistema.
ou seja, as condições propícias ao ambiente de negócio. Isso inclui universidades, isso inclui incubadoras, aceleradoras, fundos de investimento, redes de investidores anjo, mentorias, subsídios públicos, política pública, estão tudo relacionado ao ecossistema que já existe, né? Que constrói essa capacidade, que ajuda empreendedores, mas que não estão no controle dos próprios empreendedores. Então, tudo aquele hard work, né? Tudo que o empreendedor precisa fazer, montar um time, fazer um protótipo, captar investimento, tudo isso envolve, de certa forma, relacionamento com ecossistemas. Seja ecossistemas locais da sua cidade, ou ecossistemas regionais ou nacionais, né? E isso é bastante importante, porque essa foto é do Batman e Robin, né? Eu costumo falar que aceleradoras têm chamado para ser coadjuvantes, né? Então, a gente existe com a missão de ajudar empreendedores. Então, de ajudar empreendedores que, às vezes, chegam nessa situação aí pra gente, né? Empreendedores que já investiram tudo que tinham, são super comprometidos, já estão numa caminhada há um tempo e a startup não consegue decolar, não consegue tracionar. E a nossa ideia ali é realmente ajudar, né? Então, organizações como aceleradoras, incubadoras e todos esses tipos de entidades que eu falei, elas são consideradas, esse termozinho em inglês, que é o Capacity Builders, né? Então, são as organizações que ajudam o empreendedor a construir capacidade, a capacitação em todas as esferas possíveis ali para que ele possa ter sucesso no negócio dele. E se a gente pensar no ecossistema de startups hoje no Brasil, por isso que é bastante estratégico isso, a gente já tem aí, varia um pouco de critérios do que é, um considera, outro não, mas a gente tem mais ou menos 15 startups unicórnios, tá? No mundo, são mais de 650 startups unicórnios, 3/4 disso estão na China e nos Estados Unidos, e o Brasil tem mais ou menos 2%, tá? De número de startups unicórnios no mundo. Isso é bastante relevante, porque a gente está contra as estatísticas de que fazer negócio no Brasil é ruim, de que todos os indicadores de inovação, tudo que você pega de inovação, o Brasil é super mal ranqueado, mas a gente tem um número bem similar e até superior de startups unicórnios do que Israel, do que Alemanha, né? A Alemanha tem uma, duas a mais, do que Coreia do Sul, né? Que são considerados ecossistemas super relevantes de startups. Em número, claro que tem outras métricas, mas pelo menos na métrica de geração de unicórnios, nosso ecossistema está fazendo um trabalho muito bom. E isso é bastante relevante para que os empreendedores acreditem no país, né? Isso é bastante relevante também para a gente. Claro que é importante a gente olhar para ecossistemas muito mais desenvolvidos, né? A gente tem lá o Vale do Silício, né? Que é o suprassumo hoje em termos de comunidades de startups, né? Você já tem outras comunidades surgindo no próprio Estados Unidos, como Austin, né? Que é lá o Silicon Hills. Inclusive várias big techs mudando de Vale do Silício para o Texas, lá para Austin. Mas Silicon Valley ainda é a nossa grande referência de ecossistema. E só que se a gente pegar as metodologias, o jeito de criar startup, o jeito de desenvolver inovação do Vale do Silício e querer aplicar no Brasil, não vai dar certo, tá? Então, o primeiro grande aprendizado que eu quero compartilhar com vocês é não copie, né? Não copie uma startup americana, uma startup do Vale do Silício, ou até técnicas que fazem sentido até culturalmente para o Vale do Silício e que aqui não faz muito sentido, né? O próprio fail fast, né? O pessoal fala muito de errar rápido, né? O americano, até a prática de fazer plano de negócio, né? O business plan acabou vindo de lá. Então, o americano sempre tem culturalmente uma prática muito forte de planejamento. O fail fast surgiu numa cultura americana justamente para tentar fazer com que o americano, ao invés dele ficar planejando, ele vá para a execução, né? O brasileiro, ele tem o desafio contrário, né? O brasileiro, ele fail fast desde 2500, desde 1500, né? Então, o brasileiro, ele precisa, na verdade, planejar mais, né?
tem várias estatísticas aí apontando que os principais erros e as startups vão à falência por conta de falta de planejamento. Então é muito importante os empreendedores a entenderem o que faz sentido para a startup e o que não faz, e sempre estar em contato com aceleradoras, com incubadoras, que entendam isso, né, e que tenham um modelo, uma metodologia que faça sentido para a sua startup, tá? Então, o que muitas aceleradoras fizeram aqui no Brasil, as primeiras aceleradoras no Brasil chegaram aqui em 2012, com alguns programas governamentais, inclusive, e tal, e até 2005 não existia aceleradora no mundo, né? A primeira aceleradora do mundo foi a YC, a MES e tal, por volta de 2005. E, claro, obviamente, muitos de nós, aceleradoras, eu falando como setor aqui, a gente acabou copiando e colando esses métodos de sucesso que deram certo em ecossistemas que têm pouco a ver com o nosso ecossistema do país, mas o que a gente precisa fazer é ter um edit ali, né? A gente precisa editar essas metodologias, então é muito importante que, ao passo que você escolher um programa de aceleração e investigar essas metodologias, entender o que é melhor para a sua startup, isso faz toda a diferença estratégica, já que a gente tem bastante oferta hoje de programas assim, país afora, tá? Tem até um artigo que eu publiquei no LinkedIn, depois eu vou compartilhar os slides, vocês vão poder clicar nos links e tal, mas eu falo que é menos Vale do Silício e mais África, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar por algumas oportunidades em países como Quênia. Inclusive, a gente tem uma grande parceira aceleradora de lá, que a gente troca muita figurinha. E é impressionante, chamado de The Savannah Valley, né? Impressionante como tem se desenvolvido startups na África e como que, especialmente o Quênia, é muito mais culturalmente parecido, tanto culturalmente como ambiente macroeconômico, do que o Vale do Silício, por exemplo, né? Então, acho que vale muito a pena a gente olhar para outros ecossistemas de inovação emergentes, aprender com eles e aprender, crescer junto e olhar menos para o que a gente já sabe do que já deu certo lá fora, tá? Então, isso é muito importante na hora de você escolher estrategicamente aí a sua aceleradora ou a sua estratégia aí para desenvolver a sua startup, tá? Uma parte mais macro. E aqui está uma segunda lição, que é algo mais para startups que estão começando, tá? Acelerar o fracasso. Eu costumo falar que acelerar o fracasso é uma boa mordomia, tá? Por que é uma boa mordomia? Porque o quanto antes, né, a gente entender que a sua startup não tem uma aderência ao mercado, né? Aquilo que você imaginou, ninguém vai comprar, ou aquela funcionalidade que resolveria aquele problema não tá resolvendo, ou as hipóteses de negócio são insuficientes ainda. Então, quanto mais cedo a gente descobrir isso, né? Aplicando as técnicas certas e tudo mais, menos os empreendedores vão gastar dinheiro e tempo da vida deles, né? Que são coisas bem preciosas, né? Principalmente o tempo. Então, tem muito empreendedor que acaba escolhendo os métodos errados, né? De validação das suas hipóteses. A maioria dos empreendedores que a gente conversa não tem ideia de como fazer um MVP, de como fazer os primeiros protótipos, de como colocar as hipóteses de negócio à prova. Acabam dedicando tempo e dinheiro no MVP errado, no protótipo errado, né? Então é muito importante saber e usar métodos, usar ferramentas, entender qual que é o melhor protótipo MVP, porque para uma startup que está começando, 3 meses é muita coisa. Então imagina você gastar 3 meses fazendo um protótipo e depois ver que não era que esse protótipo nem colocou as hipóteses principais que você precisava testar à prova. Então é muito importante acelerar esses fracassos iniciais, e é por isso que eu falo que é uma boa mordomia, né? Fazer isso ajuda aí os empreendedores a entenderem se ele tem realmente uma boa ideia ou não. A partir do momento que uma inovação ou que uma ideia ela é invalidada, né? Uma ideia invalidada, ela não vai virar inovação. O empreendedor ele tem um caminho, uma bifurcação ali, né? Um trade-off para fazer. Então, ou ele desiste, vai fazer outra coisa da vida dele, ou ele pivota, né? Esse pivot que a gente usa muito em startups, né? Então, você vai propor uma nova solução diferente daquela original para resolver o mesmo problema, né? Isso é o famoso pivotar, né?
Ou você pode também, seria um pivotar bem maior, ou até mais do que pivotar, que é escolher outro problema, né? Daí seria uma outra ideia, uma outra startup, outro tipo de mercado, enfim. Isso também pode acontecer e acontece muito nos estágios iniciais, né? Como eu falei, a startup ela entra com uma proposta e pode sair com uma proposta completamente diferente, inclusive de segmento de mercado. E nisso tem muita confusão, especialmente quando a gente fala de deep techs, né? Deep techs são aquelas startups que envolvem uma pesquisa e desenvolvimento, um P&D mais tradicional. A gente está falando aqui de materiais especiais, a gente está falando aqui de alta tecnologia, ou até computacionalmente falando, né, de inteligência artificial, data science e tudo mais. Tem muita confusão no mercado do que é produto e o que é tecnologia, né? A melhor forma de conceituar testes e promover esses testes em produtos é produzindo o seu MVP, que é o seu produto minimamente viável. Que não vai ser necessariamente o produto mais barato, o produto mais feinho, o produto que dê menos trabalho. O MVP dá trabalho pra caramba. Mas é o que você minimamente consegue colocar no mercado, né? Fazer um go-to-market bem rápido, para que essas hipóteses de negócio que você tem que saber quais são, e tem muito estudo de mercado por trás disso, elas sejam colocadas à prova e que seja uma coisa comercializável. Tá? E tem vários tipos de estratégias de MVPs que a gente não vai entrar aqui. Como que a gente roda o MVP? É utilizando o que tem de mais clássico aí em metodologias de startups, né? Várias ferramentas de design thinking, usando a metodologia do Lean, observando toda a experiência dos usuários, né? Toda a otimização de interfaces, usando metodologias ágeis, né? Até eu costumo brincar que o empreendedor ele não vê uma prateleira de métodos assim, né? Sei lá, PMI, Scrum, Kanban e outras, e escolhe ser ágil, né? Ele tem que ser ágil porque ele não tem esse tempo, ele não tem esse dinheiro, principalmente no começo. Então ele precisa fazer as coisas de forma ágil. Growth Hack, então tudo isso são fases e etapas para você desenvolver o MVP e iterando, né? Melhorando conforme dados, conforme você aplica, aprende, reconstruindo o seu produto. O MVT, que é o que a gente fala na academia, que são o TRL, né? Technology Readiness Level, então ele é a prontidão da tecnologia. Então aqui a gente pode colocar inteligência artificial, a gente pode colocar uma nanotecnologia, a gente pode colocar aqui estudos, algo relacionado ao genoma, qualquer coisa que envolva tecnologia de ponta, tá? E nesses 9 níveis são quando a gente mede isso, né? Então, a partir dos 6 ali, a tecnologia já pode ser usada no MVP, tá? O MVP, o produto, ele é muito mais do que a tecnologia. O produto envolve design, o produto envolve funcionalidades, o produto envolve marketing, envolve muita coisa. A tecnologia, ele é um dos elementos ali do produto, tá? Então, é muito importante a gente definir isso muito bem, porque o MVT, né, que é a tecnologia minimamente viável para ser encaixada num produto, é diferente do que o produto inteiro, tá? E quando a gente pensa em MVP, é nisso que a gente tem que pensar também. E tem uma frase que ficou muito famosa, né, que é se apaixone pelo problema, né? Lá na Bluefers a gente vai um pouquinho além, né? Tem pessoas que se apaixonam pelo problema e fica lá no problema, né? Apaixonar pela solução, então, é a pior coisa que tem. Mas a questão aqui é se apaixonar pelas pessoas, né? Não começar pelo problema em si, mas começar se colocando no lugar do outro, começar com empatia, né? Sentir as dores que aquelas pessoas estão sentindo, né? Não são coisas que têm dores, são pessoas, né? As coisas, a dor nas pessoas. Então, quanto mais a gente entender de quem está do outro lado da tela ali, de quem está um potencial consumidor, um potencial cliente, se colocando no lugar dele, a empatia ela é muito mais forte do que qualquer pesquisa de mercado, do que qualquer técnica que a gente possa implementar. Eu vou começar a dar alguns exemplos aqui de startups que passaram pelos nossos programas e vou falar do Pedro. Inclusive, o Luciano citou, a gente já rodou uns programas de startups no Mackenzie. O Pedro é um Mackenzista e ele foi um cara apaixonado pelas pessoas, né, dos problemas que tinha, aqueles problemas, aquelas dores que eles estavam tentando resolver. O Pedro fez engenharia, né, no Mackenzie. E nesse programa nosso dentro do Mackenzie, né, para mackenzistas, o Pedro chegou lá como se quem não queria nada, estou com uma ideia aqui, a gente ajudou ele a montar um time, né, porque ele estava sozinho, a gente incentivou ele a convidar pessoas lá
dos projetos que ele estava relacionado na universidade. Começaram a vir pessoas, a gente ajudou o Pedro a desenhar ali o primeiro protótipo, ele prototipou isso, fez lá um protótipo funcional, começou a dar os primeiros passos do MVP. E o Pedro, ele ficou tão tocado para investigar melhor e ter muita empatia, né? Foi um empreendedor que teve bastante empatia, que ele ficava dias inteiros nas padarias, nas padocas de São Paulo, anotando e observando muito atentamente as dores ali da padaria, que eram dores que ele queria resolver. Então ele começou a perceber que o cliente chegava na padoca, o balconista já até sabia o nome do cliente, já sabia até o pedido, mas não sabia mais nada do que isso, né? Então ele começou a ver que as padocas não tinham um relacionamento, uma inteligência muito grande com relação à sua clientela, que poderia ajudar essa padoca a crescer mais, a atender mais pessoas, a impactar mais gente. E foi assim que surgiu a ideia aí do Padeiro App, né? Hoje ele está tracionando aí para várias regiões de São Paulo e está se dedicando aí com a sua startup. E o ponto principal do Pedro, que se diferenciou de vários outros empreendedores que a gente acelerou, foi a empatia, tá? Essa curiosidade empática de ir atrás, de observar, de anotar, de entender, de se colocar no lugar das outras pessoas para mergulhar realmente nos problemas que essas pessoas têm enfrentado, tá? Uma outra dica aqui nessa parte de acelerar o fracasso é gravity problems, né? Então são problemas da gravidade. Então a gente acaba chegando muitos empreendedores para nós que às vezes querem resolver problemas que não são problemas a serem resolvidos, né? Por exemplo, tem esse nome que é um problema da gravidade. Vou resolver o problema da gravidade. A gravidade não é um problema exatamente assim. É algo que a gente tem que aceitar que existe, né? Tem que aceitar que existe, tem que se conformar, é assim que funcionam as leis da física e tudo mais. Mas a gente ajuda também a pensar em problemas reais, problemas relevantes, né? Vamos resolver o problema da fome, vamos resolver o problema da miséria, vamos resolver o problema da logística. Então, qual problema exatamente a gente precisa resolver para que esse tipo de problema real e relevante possa causar um impacto? E foi isso que o Lee, por exemplo, o Lee é um desenvolvedor de software, né? Ele já trabalhou em outras startups e ele viu um baita problema que a gente tem no país hoje. Por que o país não consegue desenvolver mais startups unicórnios? Claro que tem vários fatores, mas um problemão disso é a falta de profissionais de tecnologia. A gente tem um gap hoje que está chegando a 300 mil vagas, 300 mil posições em aberto, embora a gente tenha acho que está chegando aí a 14 milhões de desempregados, tem 300 mil vagas abertas de tecnologia que não são preenchidas, porque não tem profissional. Então, como que a gente vai construir tecnologia? Então, o Lee falou, vou resolver esse problema, né? Um problema real, um problema super relevante que pode impactar a economia do país, né? Então, ele criou a Baiu, nosso programa de validação. Depois, meses depois, passou também pelo nosso programa de aceleração. Só 2 startups conseguiram esse feito, a Baiu foi uma delas. E a Baiu está tracionando agora, escalando aí sua solução, que é um pool de talentos. Então, ele, inspirado em ecossistemas de fora do país, também montou esse pool de talentos para que esses desenvolvedores profissionais de tecnologia possam atuar em múltiplos projetos. E tem outros tipos de problemas também que acontecem durante essa aceleração de fracasso, tentativa e erro, que são os anchor problems, né? São aqueles problemas âncoras, aqueles problemas que a gente fica tão impactado por aquele problema que é uma âncora que deixa a gente estacionado e a gente não sai do lugar, tá? Tem uma empreendedora que foi bem impactante, inclusive ela ajudou a fundar a Bluefields comigo. Depois ela é uma síria, empreendedora da Síria, encontrou refúgio no país e ela começou a tentar testar soluções que pudessem resolver um grande desafio que os imigrantes têm no país, que é a geração de renda, né? Os imigrantes e refugiados, basicamente, muitos deles dependem de doações, né, de igrejas, de organizações filantrópicas, mas eles querem ter uma dignidade no trabalho. Está difícil para o brasileiro, né? Imagina para quem não tem, quem indica, não tem um diploma validado, não fala o idioma perfeitamente, enfim, muito mais difícil.
e ela começou a desenhar e testar protótipos. Ela ficou um tempão, uma jornada lá, de pelo menos um ano, testando várias formas, partindo do digital, né, que era onde ela queria atuar no começo, até montar um restaurante, né, que eles abriram no meio da pandemia, que é a Open Taste, que eles empregam dezenas já de famílias refugiadas, e com uma proposta de valor bem interessante para o momento que nós vivemos, né? Viajar o mundo sem sair de casa. Então você pode, inclusive, está quase chegando a hora da janta aí, pode abrir o seu iFood, o seu Rappi, encontrar lá a Open Taste, tem culinária do mundo todo feita por nativos, e você consegue ter não só uma boa comida, mas uma experiência cultural também, uma simulação de uma experiência de viagem aí, sem que você saia de sua casa. Então, uma inovação que começou prototipando algo, várias coisas digitais, né? E desembocou num restaurante que tem uma inovação social, né? Tem um impacto social também na geração de renda e empregabilidade aí de refugiados, que inclusive tem parceria também com a Mackenzie, né? A gente conseguiu uma parceria grande com o Centro de Gastronomia, né? Do Mackenzie. Os refugiados foram treinados, inclusive, usando a cozinha da universidade. Então, são coisas bem práticas aí que tem sinergias entre as startups, os negócios de impacto com a universidade e o ambiente. E, lembrando nossa lição primeira, né? Todo o ecossistema que representa 70% aí, que não está no controle dos empreendedores, né? Em termos de fatores de sucesso. Tá? Aí queria deixar uma recomendação de livro para vocês. Um dos livros que mais me impactaram recentemente, Designing Your Life, tem em português também, que é com o Bill Burnett e o Dave Evans. O Dave Evans foi mais ou menos um sócio do Steve Jobs, é um cara bastante influente no Vale do Silício, são professores de Stanford, né? E que tem essa frase aqui que eu acho muito legal: um bom design libera o melhor do que já estava lá esperando ser encontrado e revelado, né? E a gente falou aqui de empatia, ação e impacto. Então, para acelerar o fracasso e para ter um bom caminho no começo da sua startup, essas três coisas aqui são essenciais, tá? Sentir muita empatia investigativa, empatia curiosa pelo problema das pessoas, ter ação, então testar e escolher um problema relevante para isso e gerar impacto a partir dessas tentativas, tá? Um negócio ali no Brasil, depois de 200 startups, posso afirmar que essa é a melhor trajetória aí para a jornada. E fazendo um merchan aqui, quem quiser, a gente está com um programa aberto de validação de startups, que é o Sparks, né? Só entrar no site lá e verificar, ele é formato em esteira, né? Então você vai passando, sendo aprovado pelo programa conforme você for desenvolvendo o seu negócio nele. E geralmente a gente tem aprimorado esse método, então a gente tem visto startups crescerem muito rápido, saindo do zero, né? Quando você tem uma ideia, uma tecnologia só, é basicamente zero, ninguém vai pagar nada por isso, para um valuation aí de 2 milhões de reais, né? Então, algumas startups acabam conseguindo investimento anjo, a gente põe a última etapa do Sparks, são as principais redes hoje de investidores anjos no Brasil, essas principais que investindo, e alguns empreendedores conseguem aí 200 mil reais por 10% do negócio, né? Ou seja, um valuation de 2 milhões. Então, de 0 reais até 2 milhões de valor do seu negócio em menos de 3 meses, tá? Bom, a terceira lição que eu queria deixar para vocês aqui é uma dor de startups que estão um pouquinho mais avançados do que esses exemplos que eu dei de startups no início, né? Que estão acelerando o fracasso muitas vezes ali, de validação, né? São startups que têm uma dor chamada já, mas ainda não, né? Que é essa dor, né? Essa dor, ela é mais ou menos assim, tá? Então aqui a gente tem o ponto A, e depois que você valida, esse ponto A é o ponto A depois da validação, tá? Então você valida seu negócio, encontra uma aderência de produto e mercado, roda seus primeiros MVPs, começa todo o processo de otimização de produto, e você já tem uma caminhada muito boa como startup, tá? Isso aqui na Bluefields, pessoal, a gente consegue metrificar exatamente como eu estou colocando aqui, tá? Então você tem lá pelo menos quase um quarto do time, né? Do que você precisa para escalar um negócio pronto, mas ainda tem que ter mais pessoas no time, senão você não vai conseguir escalar.
mas a base do time, os fundamentos do time já estão ali. Você tem uma boa parte do produto já desenvolvido, né? Mas você precisa desenvolver mais em cima ainda, porque só aquele MVP mais inicial não vai dar. Você precisa desenvolver uma versão beta e otimizada desse produto. Você tem um modelo de gestão e de liderança que ainda estão no início, né? Você não tem tantas pessoas assim, aquele modelo bem assim, vamos lá e vamos fazer, né? Para você escalar o negócio, você tem que ter não uma gestão super sofisticada, mas você tem que ter alguns avanços nisso. E você até já captou os primeiros degraus ali de investimento, mas você vai precisar de muito mais grana para poder escalar o seu negócio, né? Você está falando aqui de tração, de escala, né? É, Então, geralmente é nessa situação aqui do azulzinho claro, aonde a gente seleciona startups para aceleração, tá? Então, aqui sim já é fase de aceleração. A gente estava falando ali de acelerar a validação, né? Aqui é uma aceleração mais pura mesmo, pós-MVP, estágio em produto em comercialização. Só que para chegar no ponto B, que tá tudo ok, estou confiante, agora minha startup está tudo certo para eu poder tracionar, para eu poder escalar, já estou nessa jornada, a gente precisa acelerar esses percentuais aqui, né, de time, de produto, de liderança e gestão e de capital. Tá? Claro que você não vai precisar chegar a 100% em tudo, especialmente time e produto, que mesmo você vai estar escalando e vai estar iterando o produto e fazendo mudanças no time constantemente. Assim, o ritmo é bastante frenético nessas etapas aqui. Mas a cultura, a gestão, a liderança, se elas não estiverem prontas, eu dou muito exemplo da Apple, né? O próprio Dave Evans, que eu falei anteriormente do livro, ele, o Steve Jobs consultou ele na época da escala da Apple. E foi bem engraçada a história, porque o Steve Jobs estava com um grande desafio que ele sempre foi muito exigente nos valores, na questão da excelência, no propósito da Apple e tudo mais. Imagina você contratar centenas de pessoas por mês, às vezes até milhares de pessoas, e você tem que fazer toda a ambientação desses novos colaboradores na startup para você conseguir escalar, porque se isso não tivesse culturizado, não ia manter a qualidade durante a jornada de escala, né? E o Dave Evans, né, ele tem uma vivência muito em igrejas. Ele falou, ó, lá na igreja tem os evangelistas, que eles são responsáveis por disseminar esses valores. E foi assim que foi criado o cargo Business Evangelist, né? Que hoje é um cargo muito comum em várias big techs, né? Microsoft, Oracle, tem esse Business Evangelist, que é a pessoa a função principal dessa pessoa é ambientar os demais na cultura, nos valores, no propósito do negócio, tá? E foi bem legal isso porque, claro que é uma escala muito maior do que a gente está falando da Apple, mas você vai ter aqui 5, 10, 20 pessoas entrando todo mês. Geralmente, nessa etapa de tração, uma startup ela consegue crescer 20% ao mês, tá? 20% ao mês de vendas. Vendas brutas aí de faturamento mesmo. E muitas vezes uma empresa grande, ela vai crescer 20% em 5 anos, em 10 anos, se tiver sucesso, né? A gente está falando de 25% ao mês. Então, por isso que precisa de grandes avanços aqui também em liderança e gestão. Isso aqui, pelos nossos aprendizados dessas 200 startups, é bastante subestimado pelos empreendedores, né? E aí a gente vê muitas startups entrando na fase de escala e aí não conseguindo escalar, chegando num platô, num bloqueio, por conta de liderança, de cultura e de gestão. Tá? Então isso aqui é muito, muito importante. E uma aceleradora, né, indo aqui para o encerramento já da minha fala, a gente tem que ajudar startups a chegarem mais rápido, onde elas precisam, né? Então, em um programa de aceleração, como o nosso, que a gente está para lançar aqui do BioDigital Startups, né? A gente está à procura de startups na área de saúde, Health Techs, na área de alimentação, Food Techs, na área de agronegócio, AgTechs, e na área de IoT, automação industrial, as Inditechs, né? E qualquer startup relacionada que atua nessas cadeias de valor, do agronegócio, da indústria, da saúde e da alimentação, tá? Então a gente vai ajudar essas startups a quê? Um programa gratuito, tá? Para as startups, muita mentoria, muito direcionamento, gamificação nos sprints de aceleração,
contato com grandes empresas que têm interesse estratégico em fazer negócio, em investir, em colaborar com essas startups, e todo o aparato nosso técnico também, pessoas do nosso time fazendo parte do time da startup, enfim, então bastante coisa legal aí. Então, se você tem interesse em um programa de aceleração desse, também só vai clicar aqui, se inscrever, e enfim, quem sabe a gente faça um programa juntos aí. Espero que eu tenha colaborado um pouquinho com alguns dos nossos aprendizados, né? Tem muita coisa para falar, daria um evento de uma semana inteira, se deixassem aqui, até acho que eu estourei um pouquinho do tempo, mas eu resolvi trazer uma lição bem significativa de cada estágio, né? Um mais macro estratégico, outro relacionado ao ecossistema, outro mais relacionado a acelerar o fracasso o mais rápido possível e outro relacionado à dor do já e ainda não, para quem está pensando em tracionar e escalar o seu negócio, algumas lições que a gente tem visto de insucessos, de fracassos e do que está dando certo aí, trazendo alguns exemplos das startups que a gente tem acelerado também. E fico à disposição para perguntas, dúvidas. Com certeza vai ser muito bom bater um papo. Paulo, vamos lá, né? Muito obrigado, viu, pela participação, pela apresentação. Acho que foi muito claro aqui, tá bom? Agregou bastante. É sempre bom tê-lo aqui no nosso meio, né? Antes de mais nada, né, também o Paulo aqui da Bluefields é parceiro nosso do ecossistema de inovação e empreendedorismo aqui no Mackenzie, ok? Então isso é muito bom. Bom, pessoal, eu queria só desafiar aqui vocês a elaborarem questões, perguntas. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, quer perguntar alguma coisa, quer comentar alguma coisa também, vocês poderão fazê-lo aqui através da sala do chat, né, do bate-papo. Eu tenho uma questão aqui, Paulo, só para a gente, Manda né, lá. trabalhar esses 10 minutinhos que a gente tem aqui agora para conversar um pouco. Agora é uma roda de bate-papo, o Luciano tá ali também, né? Daqui a pouco ele participa. Mas é assim, né? Eu achei bacana as sacadas que você trouxe, né, para os empreendedores. Duas me chamaram a atenção, né? As duas primeiras, aliás. Quando você falava, né, que a questão do planejamento, ó, no Brasil não existe uma cultura de planejamento. A gente precisa aprender a planejar. Não, né? É um erro a gente ficar trazendo metodologias prontas lá de fora para tentar usar aqui, né? Então, assim, como é que a gente resolve isso, cara? Como o empreendedor resolve essa questão, né? Primeiro, criar a cultura do planejamento e qual é a metodologia brasileira para startup, cara? O que você diria sobre isso, né? Isso aí, a gente está 200 startups desenvolvendo adaptando essa metodologia, porque muito da metodologia que a gente como aceleradora recebeu muito também de aceleradoras parceiras nossas de outros países, inclusive do Vale do Silício, né? E aí a gente foi aprendendo isso e adaptando o que dava certo, o que não dava e também construindo em cima, né? Então você pega um método, aceleradoras têm uma caixa de ferramentas gigantesca, né? Então você pega uma dessas ferramentas que é o Design Sprint, né? Design Sprint surgiu no Google Ventures, é o jeito que o Google desenvolve novas startups lá, isso é utilizado mundo afora. A gente começou a aplicar isso em 2019 aqui no Brasil, que era ainda está popularizando, mas ainda era bem desconhecido esse método. A gente começou a fazer as primeiras aplicações, fizemos com startups, fizemos com grandes empresas. A gente falou, opa, tem algumas coisas que dá para a gente otimizar aqui, porque é uma cultura diferente. Aí a gente fez nossas adaptações, nossas otimizações, né? A gente chama aí de Design Sprint 2.5, né? Que a gente foi melhorando, foi versionando. Mas o que eu vejo é que, principalmente quem está de fora do mundo das startups, acaba vendo, o pessoal vai fazendo lá de qualquer jeito, né? O pessoal de bermuda, chinelão, não tem uma organização, né? E acho que isso é parte da importância do papel nosso como aceleradora, como incubadora, né? Como mentores, para ajudar os empreendedores nisso. Porque, poxa, inclusive em qual protótipo você vai fazer, tem que ter um porquê. E as decisões de startup, elas têm que ser muito baseadas em dados, né?
bem data-driven, assim, não vou, acordei e vou montar o MVP do jeito que eu quiser. Você vai gastar dinheiro, vai gastar tempo, o MVP vai estar errado, você não vai testar o que tem que testar, você vai desistir, né? E quanta startup que a gente já viu quebrando, os empreendedores desistindo, porque não souberam planejar corretamente as suas decisões iniciais, né? Então a gente tem que ajudá-los mesmo a entender que tem método, tem processo, tem inteligência, tem dados por trás, e não fazer o que acha que tem que fazer, né? Pelo menos os nossos programas aqui de validação e aceleração são bem certinhos e gamificados, inclusive, nesse sentido. Uma coisa que a gente conseguiu fazer é adicionar esse processo de gamificação, né? Então o brasileiro é bem competitivo, né? Ele colabora e consegue colaborar e competir ao mesmo tempo. Então a gente colocou alguns elementos de gamificação nos nossos programas para que isso tenha que seja divertido seguir esses processos, né? E aí acabou que tem dado certo, tem dado certo, né, dessa forma. Legal, né? Bom, eu espero que tenhamos um livro, né? Daqui a pouco, até para uma publicação, né? Para consultar essa sua metodologia, que eu acho que até está em construção, né? Ela acaba sendo De forma um vitalícia, né? aprendizado. Oi? De forma vitalícia, a gente vai construindo e não para mais. Legal, né? É. Mas tá bom, acho que como você está nesse dia a dia da aceleração de startups, né, você consegue perceber isso. Acho que essa foi uma dica muito interessante, muito boa mesmo. Porque muitas vezes a gente acha que pô, tem os livros, né, os clássicos da área de empreendedorismo. Às vezes nós achamos que basta baixar lá o plano de negócio do Sebrae, escrever, né? E começar a empreender. E não é bem por aí, né? Acho que a prática revela para você aí tem revelado para você outras coisas, né? E a segunda pergunta, depois se você quiser comentar, você comenta também sobre isso que eu falei. A segunda pergunta está relacionada à segunda sacada, né? Que é o acelerar o fracasso. E aí a pergunta seria essa: como que eu consigo desistir da minha ideia, né? Quando eu estou apaixonado por ele, né? É difícil, você não consegue, né? Justamente a gente tem visto muito isso. Imagina do lado da aceleradora, né? Do nosso lado aqui, a gente tem que olhar no olho do empreendedor e falar, ó, sua ideia não deu certo. Esse teste que você rodou, ele está invalidado, infelizmente, né? Não era o que a gente queria, não era o que você sonhava, mas às vezes a gente tem que ter algumas conversas duras ali com os empreendedores também, para que porque e essa paixão ela é uma paixão empreendedora mesmo, é algo que tá no DNA ali. O empreendedor ele é uma pessoa apaixonada, né? Ele é uma pessoa visionária, ele tem aquele desejo, aquela vontade. Isso é do perfil, não tem como a gente racionalizar isso, né? Mas a gente tem que ter sim conversas difíceis, né? A gente a gente tem 5 valores aqui na Bluefields. Um dos nossos valores organizacionais é transparência que conquista, né? Que envolve justamente esse olho no olho, né? Mesmo virtualmente aqui, e falar, ó, sua ideia não é por esse caminho, né? E aí ele vai ter que decidir o que ele vai fazer. Se ele vai para uma outra solução, acaba que essa paixão muitas vezes ela acaba cegando, né? Isso é uma realidade que do mundo todo de empreendedores. Então, a pessoa vai continuar insistindo ali e os dados já provaram que não funcionou, né? Então a gente fala, pode continuar, mas a gente entendeu aqui a nossa opinião técnica que a decisão vai ser sempre do empreendedor no fim do dia, né? E comentando a questão anterior, eu costumo falar que a gente, como aceleradora, a gente está bem no chão de fábrica ali. Então a gente não é uma organização que fica ali atrás do computador, a gente vai na fábrica ali, abre o capô do produto, entra no dia a dia das startups, dos empreendedores, meio que co-empreende ali junto com eles. A gente acaba tendo uma visão bem mais empreendedora do que de investidores. Por exemplo, vira e mexe nos programas de aceleração, eu até aposto, assim, falo, aposto que vão investir nessa startup aqui. Eu já conheço muito mais profundamente no programa de aceleração, de passa meses, né, com a startup, com os empreendedores, os desafios, e aí chegam os investidores e eles acham mais atrativo aquela outra startup ali, que eu nem botava muita fé no programa de aceleração, né?
Então, o próprio programa acaba sendo muito esse funil e o investidor ele pensa de uma forma diferente, né? A gente acaba, mesmo estando ali no chão de fábrica, tendo essa visão bem compartilhada com os próprios empreendedores ali, né? Muito bom. Professor Luciano, quer colaborar aqui com... Dá tempo? Acho que dá, mais uma, duas perguntas aí. Tá, Manda eu bem. tenho uma pergunta. Ô, Paulo, pensando, inclusive, nas conversas que a gente tem tido, tá, de parceria, é, existe, assim, tradicionalmente, assim, existe dois gatilhos para a inovação, né? Uma nova tecnologia ou uma demanda de mercado não atendida, né? Todo projeto combina tecnologia e demanda, mas o gatilho às vezes vem de um lado, às vezes vem de outro, né? Quando a gente fala assim, de empreendedorismo universitário, a gente tem uma expectativa de muita coisa vir do gatilho da própria tecnologia nova, ali, como spin-offs de projetos de pesquisa, etc. Mas o que eu tenho mais visto é startups que vêm de mercado, né? Eu quero ouvir tua percepção assim do que você conhece do ambiente de startups no Brasil e no exterior. Diga assim, quais são os mais volumosos, os de maior impacto e as características, se você concorda que existe essa diferença, e como é que você vê o retrato do que está acontecendo mesmo no empreendedorismo com relação à quantidade e potencialidade dos projetos mesmo. Legal. Essa é uma pergunta bastante complexa, né? Mas vou tentar respondê-la aqui à altura. Eu entendo que a tendência no Brasil é que a gente tenha cada vez mais universidades empreendedoras. Universidades que alinhem a tecnologia, não só a transferência, né? Porque foi muito comum essa transferência da tecnologia da academia para a indústria, mas que em colaboração com a indústria ajude a criar inovação. E quando eu falo criar inovação, eu estou falando a desenvolver startup. Por que que eu acredito muito nas startups? Porque nós não somos um país expoente na questão de patentes, né? A patente ela é morosa no país. Chega para a gente empreendedores que tentam patente, ficam 5 anos na fila. É, em tecnologias mais avançadas, tem Estados Unidos, tem China, tem muita gente com muito patente. Então, não acho que a gente deve apostar nisso. Não parece uma aposta com tendência aí de acontecer alguma coisa diferente. Quando a gente olha para o governo, eu tenho uma visão econômica bem austríaca, tá? Então, para mim, o governo nem deve fazer negócio, né? Inclusive, essa redução de orçamento de pesquisa que o governo tem feito tem tido um efeito positivo, né? Embora várias coisas negativas, mas que a universidade tem se aproximado da grande empresa também. Então, vejo muito mais oportunidade de projetos financiados por grandes empresas no ambiente acadêmico, spin-offando e criando startups ali dentro também, tá? E vejo também uma tentativa de aproximar pesquisadores, né, PhDs, doutores, acadêmicos, com o lado empreendedor, a maquininha empreendedora ali que precisa. Então, eu vejo muitos pesquisadores, às vezes, não sabendo como que eu vou criar uma startup, né? Como que eu vou montar o time? Geralmente esse time é do pessoal do Lab, né? O pessoal o desafio de formar um time com o pessoal do Lab é que você não tem diversidade. Diversidade de soft skills, né? Estou falando aqui, é importante para uma startup. Você tem o hackers, tem o hustlers, tem o hipster, né? São os perfis ali de equipes iniciais, de times iniciais de startups que são importantes. E aí que essa aproximação acontece. Um exemplo muito legal que tem acontecido é o The Graphene City, né, a cidade do grafeno em Manchester, que é onde o grafeno foi isolado pela primeira vez, em 2004. Lá eles conseguiram montar uma baita estrutura com a academia, as grandes empresas, a indústria ali, tentando lançar, né, uma plataforma de lançamento ali, juntar a pesquisa, juntar a dor da empresa e a dor do mercado, vamos trabalhar em cima, né, e fazer acontecer. Então, eu imagino que eu vejo o Brasil bastante. Eu vejo com muito otimista, de forma otimista, né? O que o Brasil pode evoluir nessa conexão entre academia e grandes empresas. E a gente se vê como aceleradora, como um casamenteiro nesse processo também. Porque a gente tem um relacionamento com as startups, a gente tem um relacionamento com as grandes empresas.
vamos chegar para a universidade e falar, vamos montar uns projetinhos aí, vamos montar algumas mesas de atuação, algumas linhas, né? E eu já vejo muita pesquisa aplicada sendo feita e que já está num TRL avançado que poderia isso se encaixar num produto e fazer teste de mercado com isso, né? Então acho que essa é a tendência e vejo que a gente pode colaborar muito nesse trabalho do Novamac que vocês estão fazendo como uma grande interface para que isso aconteça mais no Brasil. Eu vejo ainda um gap no Brasil nessa área especialmente. Então acho que é um caminho óbvio aí, que exige bastante colaboração, né? Como eu falei, colaboração é chave em todo esse processo. Legal. O professor Zé Ricardo me deixou fazer duas, vou fazer mais uma então, tá bom? Manda aí. Aproveitando a oportunidade que a gente se aproveitar sempre, assim, a gente tem para o público que está nos assistindo agora e que esse vídeo vai para o nosso canal no YouTube, então tem gente que vai assistir isso na sequência durante o tempo, né? A gente tem um diálogo aqui de que a gente acredita que o Mackenzie tem uma vocação para ser uma referência nacional e sendo uma referência nacional, tem potencial para ser uma referência internacional também, assim, de uma universidade empreendedora que faz essa atividade de uma maneira exemplar, né? Eu estou dizendo isso para o público porque essa conversa internamente, a gente já tem conversado com o Paulo, a gente acredita nisso. E isso significa colocar assim, a universidade num relacionamento mais estreito de troca e co-criação com a sociedade, empresas, o governo, sociedade civil, etc., para fazer pesquisa voltada à resolução de problemas. E estamos nesse caminho aqui, procurando fortalecer esse tipo de atividade. Assim, a iniciação tecnológica que a gente faz aqui no Mackenzie vai ter a ver com isso, acabou de ter um período de inscrição, e nós pretendemos expandir essa atividade. Nesta linha, pensando a universidade como um ator dentro de um arranjo de ecossistema, pergunta mesmo para você, é assim, que ecossistema internacional você vê que nós aqui do Brasil, no caso específico aqui em São Paulo, podemos nos espelhar mais, né? No sentido de a gente ter características que fazem com que a gente possa chegar num grau de maturidade e numa forma estrutural de organização como esse ecossistema. Que referências são interessantes para a gente? Pode ser as tradicionais, você Vale do Silício, tal, que você tem uma experiência com isso, mas assim, quem que a gente deve ficar atento para se espelhar? Ótima pergunta, Luciano. Eu gosto muito do modelo de Oxford, da Universidade de Oxford, inovação em startups. Eles avançaram muito nessa última década nesse sentido. Tenho amigos que trabalharam no fundo. A Oxford acaba tendo um fundo de incentivo a empreendedorismo, a inovação, a startups. E eu sei que o Mackenzie também tem essa iniciativa. E é muito interessante isso, porque Oxford acabou enxergando toda a universidade como uma grande incubadora, né? Tem dezenas de milhares de alunos, o próprio Mackenzie tem 30, 40 mil alunos, né? E o Mackenzie eu sei que o Mackenzie está reconhecido hoje, ele já é ranqueado como uma das principais universidades do país empregadoras, né? A questão é que o empreendedorismo ele também passa por um redesign do termo empregabilidade, né? E eu vejo muito esse modelo onde a universidade ela se olha como um todo, como uma grande incubadora, né? E eu sei também que parte do trabalho do ecossistema Inovamac é isso também. Você pode ter grandes inovadores escondidos lá no primeiro, segundo ano de engenharia, lá no curso de turismo, você pode ter um mestrando, um doutorando com um projeto interessante. Então, como que a gente consegue, como universidade, ter uma jornada divulgada e própria para que isso seja uma plataforma de lançamento, né? Então, eu vejo isso muito facilmente sendo implantado em universidades que já têm essa estrutura, que já têm esse ambiente propício. E como você falou, o Mackenzie ele tem a vocação empreendedora, ele nasceu assim. O Mackenzie já tem valores, o Mackenzie já tem tudo o que precisa. E com certeza eu vejo esse caminho. O Oxford é um modelo bastante interessante para mim nesse sentido, tá?
Muito bacana. Ricardo, ouvindo essa resposta do Paulo, eu fiquei com vontade de convidar ele para, no nosso evento Arena Inova Mac, fazer uma apresentação desse ecossistema, desse assim, de Oxford, ou de que mais ele quiser. O que você acha de a gente chamar ele para fazer uma apresentação de modelos internacionais para a gente se espelhar? Nossa, cara, já está feito o convite, eu endosso aqui. Pronto, Excelente. Paulo. Já aceito já. Tem vários ecossistemas que dá para a gente fazer estudinhos de caso e compartilhar de inspiração. Então tá feito o convite. Então se prepare. Então, e a gente te dá detalhe de quando que vai ser a data. É na Semana de Ciência e Tecnologia, tá? A gente já conversou sobre isso. Eu aproveito para deixar registrado para o público aqui também que o nosso evento Arena Inova Mac é exatamente uma busca de promover a cultura e a articulação e aquecer o ecossistema de empreendedorismo e inovação da universidade, né? E aí nós vamos fazer palestras que têm relacionado com todas as atividades de pesquisa aplicada, as startups, o processo de empreendedorismo, a aprendizagem transformadora na universidade, as ligas, e trazer referências externas de ecossistemas e universidades que fazem bem esse trabalho. E aí, Paulo, nosso parceiro, acabou de aceitar o nosso convite para fazer a apresentação de exemplos internacionais. Muito bom. Conta Primeiro comigo. convite do Arena, não é, Ricardo? É o primeiro convite. Exatamente. Ah, E a Renata Bittencourt, e a Renata Bittencourt que está assistindo a gente aqui, ela fez o seguinte comentário: eu adorei a ideia, principalmente porque ela quer morar na Europa, né? E penso na França, tá vendo? Ela quer, de repente, é uma A excelente França, oportunidade você para sabe, conhecer também. e é um bom lugar, viu? A França, a partir de um projeto público-privado, eles transformaram uma antiga estação de trem no maior ecossistema de startups do mundo, que é o Station F, chama Station F. E tem tudo lá, tem várias aceleradoras, tem grandes empresas, tem academia, é uma coisa doida lá que tem. Então é uma boa escolha aí para nossa colega. Nós temos um aluno, um maquenzista, foi meu orientando de TCC e incubado em Campinas, que ele foi para a França. E ele foi isso e foi lá pesquisar. Inclusive, o TCC deles foi sobre a diferença entre incubadoras e aceleradoras. E aí ele fez uma internacional. Como ele foi para lá, ele entrevistou o pessoal de lá. Muito bacana. Legal. Tá Ricardo, bem. conduz aí. Eu acho que você agora estamos no horário, né? Tá bem. Não, gente, é só agradecer mesmo. Só comentando, tá? O último comentário mesmo, tá? Semana passada eu conversei com o Arthur. Você vai lembrar dele, Arthur do Projeto Trim. Sim, eles também estão Eles tracionando bem já, hein? estão tracionando, né? Começou com a gente lá no Mackenzie, dentro do Mackenzie aí, ó. Pois é, participaram do programa, né? Do teu programa aqui com a gente em 2019. E ele elogiou muito, tá? Na reunião da semana passada, ele falou assim, ó, cara, aquilo foi muito bom, o programa da Bluefields. E aí eles estão considerando agora incubar o projeto deles, né? A gente está numa conversa aí para incubar, né? Isso Então, aí. Eles têm futuro, viu? Que são baita empreendedores aí, criativos, resilientes. Acredito muito na Trim. Inclusive, estou pensando em alugar um celular com eles lá, né? Eles fazem virar cliente também. tá? Mas é só comentário, tá? Eles têm uma gratidão muito Muito grande bom, aí pelo programa que eles participaram aí, que você conduziu, tá bom? muito bom. Estamos juntos. Beleza. Bom, pessoal, acho que é isso. Em primeiro lugar, muito obrigado, Paulo, né? Carol aqui também, que é a nossa organizadora dos eventos, Luciano aqui, que está junto comigo aqui também na incubadora. Então, a gente vai finalizar aqui o trabalho dessa tarde, começo de noite, agradecendo aqui também aos participantes que estão conosco aqui até agora, bom, o grupo representando aqui o nosso trabalho, o nosso evento, falando também que esse conteúdo, né, sobe para o InovaMac, fica ali como, né, material de consulta permanente, com certeza aí outras pessoas acessarão aqui esse material e aí qualquer coisa também, né, o Paulo, acho que é legal você deixar o teu contato, né? Você colocou isso na apresentação em algum Coloquei. momento? Eu vou enviar um link do Drive para Carol. Ela coloca os slides na descrição do vídeo no YouTube. E aí fica lá para quem quiser acessar. Fechado. Combinado.
Tá bom. Bom, muito obrigado. Paulo, quer fazer o último comentário e aí a gente já encerra. Não, só agradecer a todos vocês, Luciano, Ricardo, Carol, toda a equipe do Nova Mac, a professora Juliana também. É sempre um prazer estar junto com o Mackenzie. Eu, como Mackenzista, tenho o maior orgulho de estar junto e quero cada vez mais, pessoalmente, como Bluefields, também institucionalmente, ajudá-los aí nesse trabalho incrível que vocês têm feito de ecossistema de inovação e empreendedorismo. Obrigado pelo convite. Ok, valeu então, pessoal. Muito boa noite para todos. A gente vai então encerrar nosso evento aqui hoje. Até mais. Boa noite, boa noite. Boa noite.